Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dizia-lhes ainda: será que a lâmpada vem para ficar debaixo da caixa ou da cama? Não é para ser posta sobre o candeeiro? De fato, nada há de encoberto que não venha a manifestar-se, e nada que tenha sido escondido que não venha à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes ainda: considerai bem o que ouvis. Com a medida com que medis, também sereis medidos, e com acréscimo. A quem tem, será dado, e quem não tem, será tirado até o que tem. Essas palavras do Senhor, né? O sentido da lâmpada, né? Será que a lâmpada vem para ficar debaixo da cama? Não é para ser posta sobre o candeeiro? Vemos isso, né? O sentido de iluminar. Aquele que é chamado a anunciar, a mostrar. Quando vemos em alguns evangelhos, né? Por exemplo, no Sermão da Montanha, coloca-se como um paralelo essa parábola, né? O sal da terra e a luz do mundo. Aqui coloca de modo reservado, né? E vemos, né, o modo como o Senhor expressa. A lâmpada que é feita para iluminar. Estamos nessa disposição, né? O Senhor que falou, né? Pregou para aquela multidão, depois ficou sozinho com alguns, explicou a eles, e aí apresenta essa outra parábola, né? Aqui não deixa claro se a explicação, né, foi um momento após. E quando fala essa parábola ainda tem tantos, né? Porque, por exemplo, no Sermão da Montanha, o Senhor vai falando várias parábolas a tantos, né? E podemos pensar nesse influxo, né? Tendo tantas pessoas ali ainda, e nosso Senhor anunciando ao que nós somos chamados. E vemos como o Senhor talvez nos olhe. Esse ato de olhar para nós, nos chamando a ser esta lâmpada. É fato que podemos pensar também numa sequência própria do Evangelho de São Marcos, pensar que aqueles que estavam mais próximos do Senhor, né? Os apóstolos, né? E também aqueles poucos que eram os discípulos que estavam ali sempre seguindo o Senhor, queriam sempre aprender mais, que fizeram a pergunta em relação à parábola, né, do semeador, né, dos terrenos. E vemos que se pegamos este sentido, o Senhor se dirige a estes. E estes são quem? Somos nós. Nós somos estes que querem estar perto do Senhor. Estes que se deixaram tocar, que ainda tem muito a trabalhar no terreno, que tem que limpar o terreno, que tem que, né, purificar as coisas, né? Mas que devem ter este bom despertar e aprender a ser luz. Por vezes a gente se esconde. Somos como lâmpadas que se colocam debaixo do candeeiro. Podemos ver isso de vários modos, né? Aqueles que têm um talento, mas que têm medo de mostrar-se.
seja pela vergonha, seja por feridas, seja, né? E aí se escondem, não colocam a serviço aquilo que têm, não iluminam com aquilo que podem, né? E, e assim não correspondem ao chamado que o Senhor deu. O Senhor nos faz um chamado, né? Vemos, por exemplo, né, ao longo da Sagrada Escritura, tantos que por vezes queriam esconder essa luz. Vemos, por exemplo, né, Moisés, diante da insistência do Senhor, ele sempre colocava alguma desculpa, mas eu não sei falar, porque a princípio, né, como o que se apresenta era gago, né, tinha dificuldade. Olha, mas tem melhores, tem mais fortes, tem mais isso. E até que o Senhor fala assim, basta de ficar se escondendo. Basta de ficar como essa luz que fica debaixo da cama, né, debaixo de uma caixa, né, não iluminando o que deve. Então aí ele sai. Diante do saculejo que o Senhor faz, as sacudidas que o Senhor dá. Temos, por exemplo, o profeta Jonas, que vai para outro caminho. E nosso Senhor tem que literalmente balançar um barco inteiro, né? Manda tempestade, né? E só depois que ele cai no mar, né? É engolido por um peixe, jogado na praia, né? Ele retorna ao caminho que deve ir, para onde deve. E ali, com um pequeno mostrar da luz, converte a tantos. Mostrando não a sua luz, mas a luz de Deus, aquilo que Deus pede que ele faça. E vemos isso, né? Vemos este expressar. Podemos, né, também colocar, né, a tantos que souberam ser luz. Por exemplo, Davi, no seu empenho, ainda que por vezes caísse, escondesse, ocultasse diante dos seus pecados, diante do querer mostrar-se. Então, esse envaidecimento que esconde a luz de Cristo, diante do querer ter as coisas para si, quando não são suas, quando ele, por exemplo, né, se deita com a mulher, né, de Urias, o Hitita, né? Então, vemos isso, né? Esse ocultar da luz de Cristo. E não o anunciar, o mostrar. Este ato da falta de serviço, de fazer aquilo que se deve, colocar os dons, né? Vemos, por exemplo, Saul, né, que resolve ocultar, fazer não aquilo que o Senhor colocou, não conduzir o povo como o Senhor quis, mas mostrar, né? Ter, se exibir, usar daquilo que o Senhor falou para não fazê-lo. Esse ato de desobediência é um ocultar da luz de Cristo. É necessário aprender a colocar a serviço. O serviço, ele sempre se dá diante desta obediência e da correspondência. É fato, somos sempre fracos. Nós somos aquilo que é frágil, pequeno, mas o que se deve mostrar, o modo como se deve iluminar é com algo que não é nosso, mas que Deus nos dá. A luz de Deus é em nós. É Deus que deve vencer em nós para anunciar, né? É essa grande expressão, né? E esse ato de não ocultar-se nas coisas, não esconder-se, né? Não querer mostrar o que não se tem, mas mostrar aquilo que se tem de Deus. Vamos ver, por exemplo, né, pessoas que são extremamente organizadas, né?
Imagina, sei lá, né? Numa casa, né? A pessoa sabe organizar a casa, fazer as coisas e tal. Ah, tem um empenho no trabalho. Mas se esse empenho não tem esse voltar para Deus, este abrir-se a Deus, de algum modo, aquilo está ficando escondido. Se alguém tem, por exemplo, uma grande inteligência, né? E poderia buscar tanto, mas se oculta isso, não buscando a verdade, mas enfatizando ideologias, não se empenhando em compreender a fé, em buscar a Deus. Existe um ocultar, porque não se faz, né? Não se promove aquilo que se deve, né? Ao contrário. E nosso Senhor, Ele sempre chama a manifestar, a anunciar, a resplandecer esta luz. E assim devemos entender este serviço, né? Que não é um ato para nós, é para levar outros a também serem luz, a também iluminarem, a também dissipar as trevas. É necessário buscar isso, né? Ter este ato de verdade. A luz, ela corresponde a um ato de verdade. Ser verdadeiro comigo mesmo. Saber as minhas limitações, mas não me ocultar nelas. Né? Por vezes, pessoas que tiveram certas feridas internas, né? Desprezo, né? Tiveram algum tipo de ocultação, né? Pessoas, né, que foram ao longo do tempo, né, tendo esses embates, e a pessoa se volta para si própria, se fecha em si própria. Esse ato é também saber abrir-se para que Deus ali possa iluminar. Ver a verdade onde está aquela ferida, para que o Senhor toque, limpe, e aquilo possa ser um ato de gerar luz e iluminar a tantos. Porque se você fica se fechando, os talentos vão ficando ocultos, presos. E aí não tem conversão. E aí não tem empenho, correspondência. Mas ao contrário, você busca um voltar unicamente para si. E aí não tem, né, este ato de ver a Deus, unir-se a Deus, ter essa felicidade. Mas ao contrário, esse ato de verdade, ele também é para com os outros. Não há nada, né, de oculto que não venha a ser iluminado. Nosso Senhor quer que sejamos verdadeiros. A nossa luz não pode ser, né, uma luz negra, né? Porque não ilumina. Tem que ser essa luz de Cristo, essa luz clara, essa luz que dissipa as trevas. E aí, esse sentido de correspondência que devemos buscar. É tão triste quando a pessoa oculta a luz do Senhor pelas calúnias, pelas fofocas, né? Pelas mentiras. É tão feio, né, em uma família, essas mentirinhas que vão se contando. Imaginemos os pais que falam para os filhos, não podem mentir, e forçam o filho a mentir. Olha, diz que eu não estou. Olha, eu estou ocupado. Olha, aprende a dizer a verdade. Olha, no momento, ele está descansando, não pode atender.
Fala, estou descansando. Olha, no momento ele está reservado aqui com a família, no momento não dá para atender. Ah, é a verdade. Não esses atos de mentira, né? Você está com a família que quer. Olha, nesse momento é o momento de eu estar com a minha família, não dá para me falar agora, né? Depois eu me coloco. Porque se eu vou ficar, eu vou acostumando a falar essas mentiras. Você está fazendo outra coisa, você está descansando, fala, olha, ele está descansando agora. É tão triste quando se vê num grupo fofocas. Ah, padre, mas fulano fez aquilo mesmo. Ainda assim, será que o outro tem o dever de saber? Um exemplo, uma coisa é quando uma criança na escola apronta, né? Quem tem que saber? O professor, a coordenação, os pais. Agora, a tia da esquina, a mãe do outro amiguinho, não tem que saber. Não cabe a ele saber. A verdade tem que ser dita a quem ela se deve. Porque senão fica uma fofoca. Não tem que ficar espalhando para todo mundo. Olha, fulano fez aquilo. Não, não. Fulano tem que saber. Não. E pior ainda, uma distorção daquilo. Um achismo. Olha, fulano olhou, então não sabe o que se fez. E aí vai se fazendo julgamentos e outras coisas mais, distorcendo. Nosso Senhor veio para iluminar. E este iluminar é saber trazer a verdade. Saber o que aconteceu de fato. E não estas distorções. As mentiras, as fofocas, os achismos corroem. Corroem relações no grupo, corroem relações na fé, na comunidade, na família e vão quebrando. Afastam as pessoas, mostram este ato de quebra da verdade, quebra daquilo que se deve fazer. E é triste ver uma comunidade que se baseia nisso, nas fofocas, nas intrigas. O coração que fica pesado, não é puro, não é limpo, não é feliz, porque não sabe ser livre. É um coração invejoso, é um coração perverso, porque distorce. Isso não vem de Deus. Ao contrário, quem faz tais coisas é o demônio. O demônio é o pai da mentira, é o pai da distorção. É ele quem distorce as coisas, a própria palavra de Deus, para pegar, para levar o outro a cair, a forçar o outro a esta queda, ao escândalo. Nosso Senhor nos chama a ser da verdade. Ele é a verdade. Quando se busca a fofoca, quando se busca a calúnia, quando se coloca as mentiras, mostra o quão entregue se está a ser escravo do inimigo. Porque isso rebaixa. E aí a confiança, a abertura, não se tem. O ato daquilo que é próprio de servir, não se tem. Porque o servir a Deus é um servir na verdade.
E aí se vê este ato de distorção, a qual o Senhor coloca ao final: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Isso também emprega ao modo como eu olho o outro. Não na verdade, mas segundo a minha medida, segundo os meus achismos, segundo aquilo que eu maquino e distorço. Se eu olho assim, eu não estou olhando com a verdade. Eu não sei qual é a intenção, eu não sei porque o outro fez. Eu vou no achismo. Fulano, porque eu escutei isso, porque eu... E aí se dando asas à fofoca, às calúnias, você se rebaixa. E com esta mesma medida, deste ato de peso contra o outro, que também se será medido. É necessário ser diferente. É necessário aprender a colocar a luz a iluminar. O Senhor, Ele nos olha deste modo. Estamos ali na praia e Ele quer olhar para nós que estamos perguntando, que estamos ali perto dEle, que queremos ter o coração como um terreno fértil, como a terra boa, arrancar estas ervas, estes espinhos da mentira, arrancar estas ervas, estas pedras da calúnia, purificar e mudar, adubar este solo que foi simplesmente uma terra de caminho, porque eu coloco o que eu quero, a minha vontade, eu julgo, eu piso no outro, eu me coloco acima. O Senhor quer iluminar, ter este ato de purificação, de transformação, para sermos realmente felizes. No Antigo Testamento, tinha a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Esse ato de, alguma forma, tudo fazer segundo uma mesma medida. E aqui, claro que existe um olhar da misericórdia, mas se vivemos nesta lei de opressão, de peso, de julgo contra o outro, o que pedimos para nós é a mesma medida, é o mesmo peso. Este ato de tirar do outro, de roubar do outro a sua boa fama, de levar o outro a um ato de julgamento. Isso fere, machuca. Nosso Senhor olha para nós que ali estamos perguntando e quer que sejamos diferentes, quer que sejamos verdadeiramente luz. A luz que de algum modo cura, limpa. Quando um dentista, por exemplo, né, vai fazer, né, alguma coisa no dente, tem que passar resina e tudo mais, ele coloca, né, aquela luz que ajuda, né, a endurecer aquela resina e tal. Então, de alguma forma, cura, né? Podemos dizer assim, cura aquele machucado, aquela ferida, consegue, né, estancar aquilo que precisa. É assim que devemos ser, né? Aqueles que agem, que iluminam, que ajudam o outro, e não aqueles que vão distorcendo, que vão maquinando, não aqueles que vão ferindo. A gente tem que ser diferente, levar o outro a Cristo, levar o outro a esta correspondência, a este amor, a esta profundidade de estar em Deus. Ser esta luz que
leva os outros para aquilo que é mais e não aquilo que rebaixa, que afasta, que fere. É isso que o Senhor quer de nós. Nós somos aqueles a quem estão ali perguntando, pedindo e querendo seguir a Deus. Que possamos fazer aquilo que Ele quer de nós. Levar a luz dele aos outros. Esse é o ato sublime de servir. Ser da verdade. A Virgem Santíssima, ela abriu-se inteiramente a Deus. A verdade. Ela quis corresponder em tudo e deixou mudar seus planos para abraçar este serviço, para saber portar a luz de Cristo, a luz de Deus em si. Buscou esse ato de consagração, porque sabia que Deus queria algo diferente e foi contra aquilo que era o habitual da sua sociedade. Querer ser virgem, permanecer virgem, não ter filhos, seria uma loucura para um judeu. Mas ela abraça a vontade de Deus, quer portar esta luz, quer portar o querer do Senhor. É ela que depois muda seus planos e se abre ao querer de Deus, porque o Senhor quer habitar nela, em seu ventre. E o seu ato de serviço é diante daquilo que o Senhor anuncia, ir e levar a luz, levar a Cristo, servir. Ela está com a luz e ela leva a luz a Santa Isabel. Vamos, dia 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor, e ao mesmo tempo exulta-se a Virgem Maria como Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, aquela que porta a luz, que leva a luz ao templo. O resplendor do templo, a luz, verdadeiramente entra para tomar aquilo que é seu. O Senhor entra no seu templo, não para ser apresentado a Deus, pois já era Deus, mas para manifestar-se aos seus. Eis aquilo que devemos fazer: levar a Cristo para aqueles que são seus, para que tantos possam também assim se unir a Cristo. Que possamos fazer como a Virgem Maria. A Virgem Maria é colocada como, por vezes, a imagem do candelabro que porta a Cristo, que é a vela, que é a luz. Este ato de unir-se tão perfeitamente, quando o candelabro é elevado, mais ainda se eleva a vela, mais ainda se eleva a luz. Que possamos sempre mais elevar a Cristo, imitando a Virgem Maria ser estes candelabros que sabem servir, que sabem elevar o Senhor, levando muitos a Ele, a terem também esta luz do Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.